Olá! Começa agora mais um Sobriedade Sim, que é um programa da Pastoral da Sobriedade. Pastoral da Sobriedade que tenta levar para você e para mim, para cada um de nós, uma vida melhor. Uma vida com atitudes mais dignas, mais responsáveis, uma vida com mais alegria, né? E tudo isso com seus 12 passos, tentando cada vez aprofundar mais esse conhecimento de Deus, esse conhecimento de si próprio, para a gente ter sempre a sensação de estar chegando mais perto da perfeição. Dom Irineu, tudo bom, meu santo? Eu estou assim numa universidade, cada encontro aprendendo coisas, né? É. Como a gente é ignorante em certos momentos, né? A gente se acha tremendamente ignorante perto do senhor, porque quando o senhor começa a Não, falar, isso não. a gente aprende tanto. Eu e a Eliana, a gente fica babando aqui toda semana, não é, Eliane? Vou trazer um lenço então para recolher a baba. Pode viu? trazer. Tudo bom, querida? Tudo bem, Mônica. Que e bom. é sempre bom estar aqui, né? Não é? O Dom Irineu nos alegra É. com as suas piadinhas. Precisamos puxar a orelha do Rossini, que faz tempo que ele não aparece. Acho que o vereador está trabalhando demais. Demais, né? hein? Tem que vir um pouquinho. Lógico. E hoje nós temos uma convidada que já esteve conosco. Eu falei para ela assim, Silvia, acho que você esteve aqui já deve estar fazendo uns 4, 5 anos, mas pelo visto faz bem mais que isso, viu, gente? A gente não percebe, mas o tempo passa muito. É a doutora Silvia de Oliveira Cazenave. Tudo bom, Silvia? Tudo bom, Mônica? Obrigada por ter vindo, viu? Prazer estar aqui com vocês de novo, Que apesar bom. de ter passado bastante Pois tempo. é. né? Nós sentimos a tua falta. A Silvia trabalha no Instituto de Criminalística e Toxicologia Forense da Universidade PUC de Campinas, nas partes de ciências farmacêuticas, é isso? Então, deu uma juntada nas duas Juntou coisas. tudo? Posso separar? Claro. E, na verdade, assim, eu tenho duas atividades. Eu sou professora de toxicologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da PUC. E sou perita criminal do Instituto de Criminalística, que é ligado à segurança pública. Tá. Né? Então são na duas verdade, coisas é Superintendência de Polícia Técnico-Científica. Então, eu atuo nas duas áreas, na área de segurança e na área de educação. Que me dá uma certa bagagem, né? Ver os dois lados, né, separados e juntos no mesmo assunto. Como é que é o teu trabalho no dia a dia? Me conta. É difícil. Deve ser. É tenso, é muito intenso, né? A gente, da última vez que eu tive aqui, então, se a gente for considerar, por exemplo, 10 anos, nesses 10 anos que passaram, a gente mais do que quadruplicou o número de análises que são feitas no laboratório, né? Então, o ano passado a gente terminou com 16 mil análises de drogas, então é assim, um volume muito grande de serviço, porque isso tudo vem da apreensão da região toda. Né? Na parte de criminalística, por exemplo, você vai lá no local, assim, vai ver as coisas acontecendo em loco ou você só fica na parte de laboratório? Como Não, é que assim, eu já fui CSI, né? Agora eu não sou. Na verdade, o que acontece é que tem um grupo que faz esse trabalho de ir até o local de crime, mas eu trabalho no laboratório. Então, toda a minha atividade ela é interna no Instituto, fazendo análise de todo o material que é apreendido na região e que a gente precisa constatar se é droga ou não é droga. Né? A gente tem um volume maior de maconha, cocaína e crack, mas aparecem outras substâncias também com bastante frequência. Então, toda vez que é feita uma apreensão, precisa ser feita uma análise para comprovar que aquilo é o que está sendo apreendido mesmo. Então, você tem muito trabalho. Tem muito trabalho. Tem muito trabalho. Hoje em dia a gente anda escutando muito, todas as noites a gente vê nos jornais, todas as manhãs a gente vê nos jornais, falar sobre internação compulsória. Então eu gostaria de conversar sobre isso com você. A primeira coisa assim que me vem à cabeça de te perguntar é a diferença entre internação compulsória e involuntária. Essa é uma diferença importante, né? Porque a gente agora está falando da internação compulsória muito voltado para o crack, né? Então, existe um problema hoje que é emergente, que é aquilo que aparece mais, que é o que está mais na mídia, que é a questão do uso do crack. Internação compulsória e involuntária sempre existiu, né? Inclusive para outras substâncias como o álcool, por exemplo. Tá? Então, qual que é a diferença? A internação compulsória, ela é determinada pelo juiz.
Então, é um juiz que vai lá e determina, olha, tem que internar porque existe um risco de vida, existe um risco de dano à família. Então, o juiz é que determina. Tá. Na internação involuntária, geralmente a família solicita e com um aval, com um relatório, um laudo médico, então se faz a internação porque há um momento de falta de controle da própria família, A própria do pessoa indivíduo. não tem capacidade de responder. Mas isso é um atestado médico. Então, é necessário que seja feita uma avaliação individual e médica para que possa ser determinada uma internação involuntária. O grande problema, eu acho que a grande polêmica é justamente a gente entender que essa internação involuntária ou mesmo a internação compulsória não vai acarretar num tratamento, né? Ou seja, o tratamento é um processo, do mesmo jeito que a dependência é um processo, o tratamento é um processo. Tá. Então, a grande dificuldade, eu acho que a grande polêmica está justamente nessa coisa do que resulta essa internação, né? Eu acho que as opiniões são bastante variadas, né, Eliana? Sim. Muita gente é a favor, muita gente é contra, né? Isso, porque o pessoal, eu acho que as pessoas entendem, né, que o compulsória vai lá, pega o indivíduo e leva ele para um canto e acabou. Não, eles são profissionais da rede, normalmente, né, assistentes sociais, médicos e enfermeiros que vão até o local e se a pessoa, por exemplo, necessita de uma avaliação, eles vão levar a pessoa para avaliação e depois disso, né, com um laudo médico, realmente vai dizer, esse indivíduo, ele precisa de uma internação. Por quê? Porque ele está causando muito risco para si e para o outro. E no caso, se é um morador de rua e que não tem acesso à família, se ele está na rua e não conhece a família, ou abandonou, ou está lá e ninguém sabe o paradeiro da família, aí pode haver a determinação judicial, né? Mas sempre em cima de um laudo médico, porque não dá para você dizer esse indivíduo vai, esse não vai. É um técnico da saúde mesmo, um médico, psiquiatra, que vai dizer isso. Eu acho que tem sido assim muito chocante as cenas que a gente anda vendo, né, agora, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, né? No Rio, lá na Avenida Brasil, aquele mar de gente, né, dependentes de crack. Em São Paulo, no centro da cidade, uma coisa assim assustadora. Então, as pessoas são levadas, as vans vão se enchendo de pessoas, né? Em situação completamente desumanas, porque elas estão ali como se fossem coisas. E no né? fim elas saem também correndo, né? Saem Aí correndo já houve porque não atropelamento. querem, Talvez né? seja justamente esse o problema, né? Porque é óbvio que quando um juiz determina em cima de um laudo médico, porque o juiz também não tem a clínica, né? Nós estamos considerando dependência uma doença, é uma enfermidade. O juiz, ele tem a formação dele específica. Claro. Então, esse diagnóstico, ele não pode ser feito por um juiz. Então, ele vai ter que ser feito por um clínico que vai dar essa orientação. Que vai dizer que está apto a isso, né? A gente volta já já, porque esse assunto vai render muita conversa ainda.